quando a frieza emocional ela vira uma armadura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Você já percebeu que pessoas que parecem frias emocionalmente, parece que ela se escondeu de um jeito assim, pessoas que não demonstram sentimento, que evitam se abrir, parece que elas são fortes, mas que nada abala ela, mas que no fundo existe algo que nós vamos tratar aqui, né? Algo que nós vamos revelar aqui, né? Então parece que isso é uma questão de força, mas nós vamos falar sobre isso hoje. Então muitas vezes nós julgamos essas pessoas como o quê? Como pessoas insensíveis, né? Nossa, nunca demonstrou sentimento, pessoas insensíveis, pessoas que tá sempre fria, não quer se envolver, não quer, né? Então nós julgamos ela muitas vezes como pessoas frias. Mas muitas vezes, na verdade, o caso dessa frieza, queridos, é apenas uma armadura criada para ela sobreviver à sua dor. Então, nós vamos entender hoje como que a neurociência explica, como que o TCC, a psicologia explica, como que a neurociência explica sobre isso com a gente, o que Deus fala para nós, né? O que a ciência fala para nós, o que isso revela para nós quando nós agimos assim. Então, o nosso cérebro ele possui um sistema do que? De proteção emocional. Então, o seu cérebro ele quer te proteger. Então, quando a pessoa sofre por experiência, por traumas, por decepção, né? O cérebro ele aprende a reduzir a intensidade das emoções. Então, ele reduz a intensidade das emoções para quê? Para evitar sofrimentos. Então, uma estrutura importante nesse processo, queridos, é a amígdala. Ela que é responsável por detectar ameaças. Então, e aliviar o quê? As suas emoções, né? Aquilo que está te doendo, as respostas emocionais. Então, ela vai te ajudar. Então, quando a pessoa vive muitas decepções, frustrações, né? Experiências dolorosas, então o cérebro ele acaba começando a criar um mecanismo de defesa, né? Diminuindo as suas expressões emocionais, né? Isso faz com que a pessoa pareça fria, mas na realidade muitas vezes ela aprendeu a se proteger emocionalmente. Então, queridos, tudo que você aprende, você pode também desaprender. E é isso que nós vamos entender, como que a gente faz para desaprender essa dureza, né? Como que eu trabalho isso em mim? Na terapia cognitiva comportamental, ela entende que as nossas experiências e crenças criam o quê? Experiências profundas. Elas vai criar, por exemplo, se eu demonstrar sentimento, eu vou me decepcionar. Então ela vai criando essa voz dentro de você, né? Esses sentimentos dentro de você, essas emoções dentro de você. Eu não posso confiar em pessoa nenhuma. É melhor não precisar de ninguém. Você fala isso. Eu não posso confiar em ninguém, é melhor eu não precisar de ninguém. Só que esse tipo de crença, eu sei que eu vou me decepcionar, eu já vou entrar nesse relacionamento e já vou me decepcionar, eu já vou me decepcionar com essa amizade. Você já fica esperando a decepção, né? Então essa crença, ela evita você se abrir, evita você, não demonstra vulnerabilidade, mantém distância emocional, né? Então você vive às vezes um relacionamento, mas você não consegue se aprofundar e se entregar nesse relacionamento, porque você já criou um mecanismo de defesa onde você acredita que você vai se decepcionar. E esse mecanismo de defesa impede com que você viva algo mais profundo. Então você sempre vai ter aquela coisa de manter uma distância emocional. O problema é que isso que começou como uma proteção, né? Porque você fala, mas eu tô me protegendo, né? E aí quando a pessoa te decepciona, ou quando faz, você tá vendo? Ainda bem que eu não me envolvi tanto, ainda bem, né? E aí você coloca isso como se fosse algo bom. Mas não é, queridos, porque muitas vezes nós perdemos momentos maravilhosos e de viver ele numa profundidade intensa, né? E aí nós falamos assim, ainda bem que quando eu estava vivendo uma fase boa, eu já estava esperando, né? Então assim, o momento ruim chegou, você viveu o momento ruim no bom e no ruim. Então olha como é triste, porque a gente não aproveitou os momentos bons, porque nos momentos bons eu já estava esperando o ruim. Então olha como a gente tem que trabalhar isso, né? Porque ao mesmo tempo que parece uma proteção,
mas ela impede de você ter conexões profundas. Então você viveu no raso, você não teve uma conexão profunda. E o que nos muda é uma conexão profunda. Olha o que Ezequiel 36, 26 está escrito. Eu lhe darei um novo coração, porém um novo espírito em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Esse versículo mostra algo profundo para as nossas vidas. Às vezes as dores, elas fazem o que conosco? O que a dor faz? Ela endurece o nosso coração. E Deus sabia disso, né? Ele sabia que endurece o nosso coração. Mas ele falou, eu colocarei um coração de carne. Então Deus quer te ajudar nesse processo de cura espiritual, né? Envolver você, restaurar você, para te capacitar a sentir de novo. Queridos, quando nós olhamos para nós, né? Quando nós nos analisamos, vemos o quanto que Deus nos perdoou, o quanto que nós somos falhos, né? Então nós vamos aprendendo, sabe assim, o quanto que quando você chega ali, aí você falhou de novo, aí você fala, pá, então, né? Tô eu aqui cá de novo, errando, pedindo perdão pro Senhor. E aí você sente aquele alívio, porque Deus vai lá e te perdoa, né? Então é tão gostoso você poder ter uma nova chance, né? Você deixar viver essa nova chance. Se Deus te dá todos os dias esse renovo, queridos, então se permita você também, sabe? A viver uma experiência de entrega, a viver uma experiência de confiança. Ah, Mara, mas eu tenho certeza que eu vou me decepcionar. Todo mundo se decepciona, queridos. É normal, né? Pessoas decepcionam pessoas, né? Então todo mundo vai te decepcionar na vida. Não tem jeito. De um jeito ou de outro, uma fala, alguma coisa vai acontecer para te decepcionar. Mas você também decepciona, né? E se a pessoa escolheu ficar com você mesmo, você decepcionando? Então nós temos que aprender a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas armaduras, sabe? Aprender a viver nos bons momentos. Porque eu vou falar por uma coisa para vocês, queridos. Quando nós vivemos uma situação não muito boa e a gente luta para que ela melhore, chega uma hora que a gente cansa, né? Chega uma hora que a gente fica bem esgotado emocionalmente. Ai, só eu luto por esse relacionamento, só eu me dou, só eu, né? E é normal a gente chegar nessa fase de esgotamento, né? E às vezes, até essa fase de esgotamento dá um despertar na outra pessoa, né? E quando isso acontece, queridos, muitas vezes a gente não aproveita a viver a mudança, o novo tempo. Porque a gente só fica pensando naquilo que a outra pessoa fez no passado. E às vezes a pessoa mudou, tá tentando, tá renovando, tá se esforçando para viver uma nova fase, para viver um novo momento com você, mas você não consegue aproveitar essa nova fase e esse novo momento, porque você está agarrado naquilo que foi feito no passado, naquilo que foi feito naquelas falas, naquilo que te machucou, né? Então, queridos, eu não tô falando aqui de relacionamento, tô falando de coisas básicas do dia a dia, decepção, coisas simples, tá? Não é coisas graves, né? Então, nós podemos nos abrir, sabe? Deixar viver essa nova fase, esse novo momento, né? Então, você precisa reconhecer as suas emoções. Não é negar o sentimento, mas eliminar o sentimento. Não esconde ele, sabe? Revela. Fala, olha, eu ainda tenho dificuldade, né? Tô pensando ainda no passado, mas eu não quero mais pensar nisso, porque... E aí você verbaliza, mas eu tô vendo a sua mudança, porque você vai mostrando pro seu cérebro aquilo que realmente está acontecendo, né? Então você não está escondendo. Então quando a gente verbaliza, né, algo bom que está acontecendo, comece a verbalizar aquilo bom que você está vendo, essa fase boa que você está vivendo, né? Quando vinha o sentimento do que foi feito lá atrás, você fala assim, olha, tudo bem, essa pessoa falou isso, falou aquilo, mas hoje, olha a mudança dela. Olha como ela está bem, olha como ela está me tratando, olha como as coisas mudaram. Então, é bom você verbalizar isso para você ouvir isso e o seu cérebro aprender, né, uma nova emoção sobre aquela pessoa, né? Então, permita-se confiar gradualmente, né? Nem todas as pessoas irão te machucar toda hora, né? As pessoas não vão te decepcionar o tempo todo.
Então, aprenda a permitir você a confiar gradualmente. E busca se curar. Cura das feridas do seu passado. Quando a dor é tratada, querido, a armadura deixa de ser necessária. Então, assim, nós precisamos entender que precisamos tratar isso, né? O perdão é a base de tudo para a nossa vida. O perdão é a base de tudo para a nossa vida. Sem perdão, queridos, nós vamos viver uma vida fria, calculista e uma vida de sofrimento, porque na realidade nós precisamos do perdão e precisamos perdoar. Sem ele, nós não vamos viver bem nessa vida. Então, a frieza emocional muitas vezes não é ausência de sentimento, é excesso de feridas não curadas. Você está com excesso de feridas não curadas? Por trás de muitas pessoas aparentemente fortes, né? Existe um coração apenas que aprendeu a se proteger. Então, como que você está, né? Que tipo de armadura você está tendo aí? Está querendo se isolar? Cuidado, porque a verdadeira força não é aprender a se proteger, a não querer se relacionar, mas é aprender você a se curar, a perdoar e voltar a amar. Essa é a verdadeira cura. Deus abençoe, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas como você.